Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Johnny. E eu sou a Jana. E nós somos o canal Ponto Sem Nó. Então, hoje a gente está aqui para falar sobre afetos. Esse assunto que nos atravessa diariamente, constantemente e permanentemente, considerando, obviamente, recorte de raça, né? E é sobre isso, então, que a gente vai falar um pouquinho hoje, de como esses assuntos são pertinentes e a necessidade desse debate, né, Johnny? Exatamente, amiga. Nós como pessoas negras, como a gente se relaciona com nossa família, com nossas amizades, com nossos relacionamentos afetivos. Porque afetos nos atravessam diretamente, né? Os nossos corpos são atravessados por isso desde o período colonial. Tem um podcast, então, chamado Afetos, que é comandado por duas mulheres negras, que se chama Gabi Oliveira e a Karina Vieira, que é extremamente interessante porque elas trazem muitos temas extremamente pertinentes, desde desconstrução estética, a relações, vínculos afetivos, apegos, enfim. Vale a pena, inclusive, vocês conferirem, é bem interessante, tem várias plataformas aí. Isso, vamos amiga. entrar então no nosso assunto, né? Vamos começar então. Amiga, como é que se dá a tua relação com a tua família de forma afetiva? Quais são as primeiras questões que você traz como reflexão, que você acha assim, que merece mais atenção? Na realidade, assim, né, eu sempre que entro em datas comemorativas, especialmente, é onde eu acabo tendo uma reflexão um pouco maior com relação a vínculo familiar, vínculo afetivo familiar. Porque eu me sinto completamente fora da curva e privilegiada por ter sempre tido uma estrutura com um pai e uma mãe extremamente presente. Fui, nossa, super bem tratada a minha vida inteira. Cresci com um vínculo fortíssimo, compreendi a minha negritude dentro do seio familiar. Então, realmente, assim, né, ter esse afeto da família, com quem eu posso conversar, com quem eu posso desabafar, que são pessoas que fizeram parte do meu crescimento, né, considerando o fato de que eu me tornei essa pessoa muito fruto da educação que eu recebi e dos afetos que eu recebi da minha família, né. E a gente sabe que não é comum para pessoas negras, Exatamente, né? amiga. A gente sabe que é algo, que é uma situação que permeia aí a vida de várias pessoas. A maioria dos meus amigos, das minhas amigas, tem relações afetivas bem turbulentas com as famílias. E eu queria que talvez você falasse um pouquinho sobre isso também. Aí eu pego também numa questão bem problemática, que também é o outro lado da moeda e muito comum, talvez comum dentro da realidade de pessoas negras, né? Que Exato. realmente é a falta da paternidade, dentro da educação, da construção e principalmente da relação afetiva, né? Então, eu venho de uma família de uma mãe solo, né? Onde o pai abandonou quando criança, então a minha afetividade ela já começa afetada dessa forma, né? Quando eu tenho um pai ausente e ele não participa dessa relação familiar. Machista! Né? Então, aí começa essa questão e as dificuldades que partem daí, né, com relação aos laços familiares, à construção do diálogo, do afeto. É que é importante a gente também ressaltar que os afetos eles são construídos e eles atravessam as nossas identidades desde muito pequeno, né? Aí eu tenho uma relação familiar, um vínculo afetivo muito importante, mas socialmente falando, a nossa primeira introdução em vínculo afetivo dentro da sociedade já não se dá da mesma forma. Exatamente. E aí é onde as nossas histórias acabam se difundindo e se encontrando, né? Porque, para além das relações familiares, tem a questão da exclusão, né? Desde a nossa estética, quando a gente é muito criança, até as relações de mundo, relacionamentos afetivos também, né, Johnny? Like I'm it. so ugly. What? Don't say that! Don't say that! Bom, com relação a isso, eu posso dizer que desde quando criança, né, essa minha inserção entre âmbitos sociais, seja na escola, seja em grupos, né, em amigos, eu sempre tive uma dificuldade muito grande, porque a gente sabe que, principalmente aqui no Sul, né, principalmente em Lages, onde a gente vai participar de determinado grupo, a gente se percebe como única pessoa negra. Então, estar nesse espaço como única pessoa negra é um tanto excludente, é um tanto problemático, porque a gente não se reconhece, a gente não se sente parte daquilo. Além de ser problemático, né, é uma questão que cada vez que a gente faz essas reflexões, a gente começa a entender o quanto esses vínculos afetivos eles são importantes com pessoas que tenham um conhecimento sobre as próprias vivências e compreendam o seu local social, né? Isso. Óbvio, aqui no Sul especialmente, existem muitos vínculos com pessoas brancas, então a gente cresce no meio majoritariamente branco.
o que torna muito mais difícil a nossa existência, né? Nesses meios especificamente. Então, falar de afeto é também falar sobre amor entre os nossos, né? Isso. A partir do momento em que a gente se encontra e a gente difunde os nossos ideais, não só políticos, como especialmente de existência, né? E tu tocou numa questão muito importante, amiga, que falar sobre afeto é falar também sobre autonomia, né? Porque a gente, geralmente, quando a gente se insere nesses locais onde não se sente pertencente, não se sente afetado e amado, digamos assim, a gente se adequa às relações de como esses espaços são construídos e esquece de nós, nos esquecemos de nós mesmos. Exato. Né? Aí vem uma relação comportamental também, né? E a relação comportamento, que eu quero refletir talvez nesse momento, é como a gente fica fadado a reproduzir coisas que nós não queremos para nos sentirmos aceitos, né, dentro desses grupos, desses ambientes, enfim. Porque aí tem uma outra questão que é o preterimento, né, Johnny? O preterimento, ele, com o vínculo afetivo, ele não se dá só num relacionamento amoroso, né? Ele se dá quando você vai ficar com uma pessoa, ele se dá no meio de grupos de amigos, né? E dessas exclusões, só nós sabemos. Eu acho que é apenas recalque com a minha beleza. Só nós sabemos a forma com que essas exclusões acontecem, a forma com que elas nos afetam, até porque 90%, 95% das pessoas que convivem conosco se dizem antirracistas, né? E na realidade a gente sabe que a prática, ela não funciona na prática como discurso, né? Porque eu acredito que muitas das pessoas, né, que vão estar nos assistindo passam por a mesma coisa, né, de estar em espaços, em relacionamentos às vezes abusivos, relacionamentos doentes, que nos colocam nessa posição, mas que de certa forma a gente tem que ter uma autonomia para dizer assim, não é isso que eu quero para mim, né? Eu preciso de mais, eu preciso me sentir amado, eu preciso me sentir afetado de forma mais plena. Eu penso que toda transformação ela se dá via educação, obviamente, né? Mas hoje o meu foco, Jana, né? Falo por mim. O meu vínculo ele é muito mais forte com os nossos, com as minhas pessoas, com as nossas pessoas, né? Eu falo sempre na relação do se aquilombar. O se aquilombar é também criar afetos e gerar afetos entre os nossos, né? É a gente compreender que das nossas dores, quem sabe somos nós. Enfim, é um assunto que gera muitas coisas, né? É um assunto quase sem fim, é algo que a gente conversa sempre, inclusive, faz a manutenção desse diálogo constantemente para entender como a gente consegue se livrar dessas amarras coloniais. E para isso, obviamente, a gente também conta com a ajuda de vocês, né? Né? Eu acho que passar por esse processo da afetividade, ela passa principalmente pela escuta, pela fala e pela escuta, né? Que é o que a gente vem construindo, né, amiga? Principalmente uma pessoa com que rola a identificação, é importante estar sempre trazendo esse debate, sempre discutindo, né? Trazendo para fora. Eu acho que a gente não deve guardar nada para si mesmo. Nós estamos trazendo esse assunto para que, se outras pessoas também se sentirem representadas, né? Contribua com a gente, participa desse nosso projeto, comentando, né, sobre isso, compartilhando para que essa nossa ideia, essas nossas reflexões cheguem para mais pessoas. Esse é o segundo assunto que a gente está trazendo aqui dentro do canal, então provavelmente terão outras oportunidades para a gente estar trazendo outros questionamentos, outras falas, outras experiências. Né? Até porque a gente também pretende tornar isso aqui não algo pesado, e sim muito leve. Então a gente vai trazer muita coisa também pra gente dar boas risadas, afinal de contas, nem tudo são dores, né, gente? Exatamente, nem tudo são dores. Temos muitas coisas boas, né? Muitas coisas boas pra compartilhar. Que a gente vem construindo, né, amiga, acho que no último ano a gente realmente, esse ano ele trouxe muitas mudanças. Muitas. Né? E a gente tá encarando boas. todas elas, né? Então, vamos encarando e vamos seguindo. É isso então, gente. Muito obrigada mais uma... É isso então, gente. Muito obrigada de novo por virem até aqui. Se inscrevam no nosso canal. Acompanhem a gente, inclusive, nas redes sociais. Na rede social, porque por enquanto a gente tá no Instagram, mas logo logo a gente vai pro Twitter também. Isso. E a gente pretende trocar com vocês. É isso então. Um beijo e até mais. Até mais.